Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo Viegas e este é o Toda Matemática. Peguei uma pizza e reparti em 6 pedaços iguais. Agora eu estou considerando apenas 5 desses pedaços. As frações possuem como ideia inicial representar partes de um inteiro. Aqui eu peguei o inteiro, que é a pizza, dividi em 6 partes iguais. Note que esse número 6 ficou na parte de baixo ali da fração. E quando eu pego apenas 5 dessas partes, esse número 5 aparece na parte de cima ali da fração. Então, por exemplo, o que é a fração 1/2? Quer dizer que eu peguei o inteiro, que agora é o meu retângulo, e dividi em 2 partes iguais e estou considerando apenas uma delas. 1/3. Peguei o inteiro e agora eu dividi em 3 partes iguais e estou considerando uma delas. No 2/3 eu também dividi em 3 partes iguais, só que agora estou considerando 2 delas. E de maneira análoga, o que é 1/4? Eu dividi em 4 partes iguais e peguei uma. E seguem outros exemplos, como o 2/4 e o 3/4. Numa fração, a parte de baixo se chama denominador. É assim, eu pego o meu inteiro e divido em várias partes iguais. Em quantas partes? É aquele número que aparece no denominador. E eu estou considerando algumas dessas partes aí. Quantas delas? O número que aparece na parte de cima, o numerador. Para dar nomes às frações, surgem aquelas palavras como meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. Por exemplo, os 5/6, que é a ideia de pegar o inteiro, dividir em 6 partes iguais e considerar 5 delas. Quando o denominador é 10, 100, 1000, 10.000 e por aí vai, nós utilizamos algumas palavras especiais. Quando o denominador é 10, nós usamos o décimo. Quando é 100, o centésimo. Quando é 1000, o milésimo. Então, por exemplo, 3/10 significa dividir o inteiro em 10 partes iguais e considerar 3 delas. E de maneira análoga, o 15 centésimos. Para os outros denominadores, nós utilizamos a palavra avos. Por exemplo, 4, 12 avos. 5, 41 avos. A história desse avos é assim, ó. Ele vem do oitavo, que em latim antigamente era o octavus, que com o tempo mudou para oitavos. Acabou que só esse finalzinho, avos, acabou sendo adotado para vários denominadores, como por exemplo os 5/41 avos que eu já tinha falado. Aqui eu tenho um exemplo que é assim, ó. Eu peguei o inteiro, que é o retângulo, e eu mostro de 3 maneiras diferentes como representar 1/4. Então, em cada caso aqui, eu peguei o retângulo e dividi em 4 partes iguais e considerei uma delas. Então, eu tenho diferentes representações para 1/4 desse retângulo aí. Agora eu peguei figuras diferentes, mas em cada uma delas eu estou considerando 2/6. O que é interessante notar? Que 2/6 de uma figura pequena é uma quantidade pequena, mas 2/6 de uma figura grande é uma quantidade grande. Vou falar agora de frações de quantidades. O primeiro exemplo é assim, ó. Um menino comeu 2/3 de uma caixa com 12 ovos. A minha pergunta é, quantos ele comeu? Então, o meu inteiro são 12 ovos. Inicialmente eu vou dividir o 12 pelo 3, que dá 4. Isso significa que eu reparti a caixa assim, ó, 4, 4 e 4 ovos. Cada grupo de 4 ovos vale 1/3 da caixa. Só que eu quero 2/3. Então eu tenho 4 vezes 2, que são 8. 2/3 de 12 é 8.
Um exemplo parecido. Numa cidade, 60 vereadores estão votando uma lei que será aprovada se receber um mínimo de 3/4 dos votos. Minha pergunta é, que quantidade é essa? Eu quero saber quanto é que é. 3/4 de 60. A ideia inicial é dividir os 60 por 4, que dá 15. Então eu reparti essas pessoas em 15, 15, 15, 15. Cada grupo de 15 pessoas é 1/4. E eu quero 3/4. Então eu vou pegar 15, 15, 15. 3 vezes 15, 45. 3/4 de 60 é 45. Tipos de frações. Uma fração é imprópria se representa mais do que o inteiro. Por exemplo, os 5/3. O que significa isso? Que tem que pegar o inteiro e dividir em 3 partes iguais, mas tem que pegar 5. Então eu vou ter que pegar, além de um inteiro, pedaços de outro inteiro. Então eu precisei mais do que um inteiro para representar os 5/3. É uma fração imprópria. Uma fração é própria se representa menos do que um inteiro. 1/3. Pega um inteiro, divide em 3 partes iguais e só pega uma. Eu precisei menos do que um inteiro para representar 1/3. E existem as frações aparentes. Uma fração é aparente se representa um número natural. 4/4. Eu vou pegar o inteiro, dividir em 4 partes iguais e pegar as 4. 4/4 é apenas o número 1. 4/2. Pega o inteiro, divide em 2 partes iguais, mas eu preciso pegar 4 partes. Então eu vou ter que pegar 2 inteiros. 4/2 é o número natural 2. E é isso aí. Espero que tenham gostado. Muito mais vocês encontrem todamatemática.com.